Será que o filme pode ser ao mesmo tempo uma das apostas mais ousadas e um dos maiores fracassos de bilheteria do ano? A Noiva chegou aos cinemas com tudo o que deveria garantir a atenção: um elenco de peso, um orçamento na casa dos 90 milhões de dólares, uma diretora com visão autoral clara e um material de origem que todo mundo conhece. Frankenstein é uma das histórias mais adaptadas do cinema. Não é exagero dizer que qualquer pessoa acima dos 10 anos sabe quem é o monstro, quem é o doutor e o que acontece quando a ambição humana ultrapassa os limites razoáveis. Então, quando Maggie Gyllenhaal decide pegar esse universo e colocar a Noiva no centro da história como protagonista com voz, opinião e agência, a ideia no papel tinha tudo para funcionar. No filme original de James Whale, em 1935, a noiva de Frankenstein é exatamente isso, uma noiva. Ela existe para satisfazer o desejo do monstro por companhia, rejeita ele em segundos e morre logo em seguida. É um personagem icônico pela aparência, não pela profundidade. Dar para ela uma história própria, um arco, uma perspectiva, é o tipo de coisa que, quando bem feito, rende obras memoráveis. O problema é que, quando bem feito, carrega um peso enorme, e a noiva tropeça nessa condição de forma que vão do frustrante ao desconcertante. A história começa com um monólogo do fantasma de Mary Shelley, que se projeta para os anos 1930 em Chicago e passa a habitar o corpo de uma mulher chamada Aida. Esse dispositivo narrativo de a autora falar pela personagem, às vezes de forma literal, com sotaque diferente e vocabulário elevado que rima, é uma das escolhas mais arriscadas do filme, e é também uma das mais divisivas. Por um lado, a atriz vende tão bem a performance que o elemento funciona, que essa dualidade entre a noiva e o espírito de Shelley cria uma camada interessante sobre autoria, criação e identidade. Por outro, parece pretensão pura, um recurso que chama atenção sem justificar a própria existência. O Frankenstein do filme é chamado de Frank e é interpretado pelo Christian Bale. Ele está em busca de uma companheira, quando encontra uma cientista vivida por Annette Bening, que acaba convencida a criar uma companheira em tempo recorde. O corpo escolhido é o de Aida, que logo é reanimado com um fantasma de Shelley a bordo. A partir daí, o filme tenta ser várias coisas ao mesmo tempo: romance gótico, comédia surrealista, fantasia de época, drama de empoderamento e experimento visual. Cada um desses elementos existe no filme, nenhum deles é desenvolvido com o cuidado que merece. A sequência na boate é um exemplo perfeito dessa esquizofrenia de tom. Aida vai a um clube que parece estar em 2026, com luzes estroboscópicas e música eletrônica, mas isso numa Chicago dos anos 1930. Pode ser uma escolha estilística intencional, e provavelmente é, mas sem ancoragem narrativa, sem que o filme deixe claro o que quer dizer com esse anacronismo, a cena simplesmente existe, estranha e desconectada. Quando Frank intervém para proteger Aida de clientes inconvenientes e tudo é fotografado por câmeras mecânicas com flash gigante numa festa, a sensação é de que o roteiro está improvisando em tempo real. O que segue é uma espécie de Bonnie e Clyde com monstros. Os dois fogem pelo país, se apaixonam, são perseguidos pela polícia e por um chefão da máfia local que ficou surpreso ao ver Aida ainda viva depois de uma queda de escada. Tem uma trama paralela sobre mulheres em Chicago se revoltando contra o patriarcado, inspiradas por um discurso que a noiva dá numa festa. Tem um arco com dois detetives que começa interessante. Eles funcionam como os olhos do mundo comum observando os monstros, mas vai perdendo força até virar enchimento. Tem um mafioso que corta línguas de mulheres, talvez como alegoria, talvez não, mas que não vai a lugar nenhum e some do filme sem conclusão. O problema central não é que a noiva seja ambicioso. Ambição é bem-vinda. O problema é que a ambição aqui não está a serviço de uma história coesa, está a serviço de uma estética, de uma mensagem, de uma vontade de ser diferente que acaba se tornando o próprio obstáculo. Quando o filme tenta ser de tudo um pouco sem entender como cada parte se conecta às outras, o resultado não é riqueza narrativa, é ruído. E o ruído aqui é considerável. O tom emocional muda de cena para cena sem transição que justifique a mudança. Números de dança surrealistas aparecem e desaparecem. Monólogos incoerentes se alternam com tentativas de apelar para emoções sombrias. A fotografia oscila entre o luxuoso e o caótico. Tem momentos em que o filme parece 3 projetos diferentes, editados juntos por alguém que perdeu o fio da meada no meio do processo. Christian Bale é um ator de capacidade comprovada.
Aqui, ele passa boa parte do tempo gritando cada fala no volume máximo, como se tivesse decidido que a única forma de transmitir a alienação do monstro fosse através do volume. A Annette Bening parece que está num outro filme, o que, convenhamos, provavelmente seria um filme melhor. Jessie Buckley entrega uma performance que divide opiniões de forma honesta. Há quem veja profundidade e coragem numa atuação que se joga sem rede e há quem veja exagero sem controle. O que ninguém nega é que ela está presente, comprometida, disposta a ir em lugares desconfortáveis, e isso conta. O orçamento de 90 milhões é o elefante na sala, não porque filmes caros precisem ser conservadores, pelo contrário, mas porque a escala do investimento faz com que as falhas de roteiro e direção fiquem ainda mais visíveis. Com 35 milhões, Pobres Criaturas entregou uma visão feminista do universo Frankenstein que foi coesa, visualmente inventiva, emocionalmente ressonante e comercialmente viável. Com quase 3 vezes esse valor, A Noiva entrega fragmentos de uma visão que nunca se consolida. A comparação é inevitável e não favorece o filme de Gyllenhaal. Tem também uma questão do timing. A Noiva estreou semanas depois do Frankenstein de Guilherme Del Toro, que foi indicado a 9 Oscars e esgotou o apetite do público por reinterpretações do Monstro de Shelley por um bom tempo. Lançaram a variação do mesmo universo, com tom e elenco completamente diferentes. Logo em seguida, é uma aposta que exigiria um produto impecável para funcionar. A Noiva não é impecável, e o público, que já tinha dado sua cota de atenção para Frankenstein, não foi no cinema de novo. O fracasso de bilheteria foi matemático desde o primeiro fim de semana. Com orçamento estimado entre 80 e 90 milhões e rumores de refilmagens extensas que inflaram ainda mais esse custo, seria necessário faturar pelo menos 180 milhões de dólares só para cobrir os gastos de produção, sem contar marketing e distribuição. E isso não aconteceu, nem de perto. A Warner Bros., que salvou o projeto depois que a Netflix recusou por preocupações financeiras, ficou com prejuízo. Parte do problema pode ter sido a interferência do próprio estúdio. Maggie Gyllenhaal falou publicamente sobre as notas que recebeu após as primeiras sessões teste, incluindo questionamentos sobre o nível de violência do filme. Ela defendeu que certas cenas precisavam ser difíceis de assistir, que toda morte deveria ter peso e consequência, não o anonimato de figurantes descartáveis. Boa parte dessa violência foi cortada ou suavizada na versão final. Quando um filme sofre interferência significativa do estúdio, raramente o produto final sai melhor. E a própria diretora deixou claro nas entrelinhas que a versão que chegou aos cinemas não é exatamente o que ela queria fazer. Isso levanta uma questão que vai além do filme em si. Quando um projeto de grande orçamento dirigido por uma mulher estreia e fracassa, a tendência de Hollywood é usar esse fracasso como argumento para não contratar mais mulheres para projetos de grande orçamento. É um ciclo perverso e bem documentado. O problema é que A Noiva torna difícil defender o filme com base apenas nesse argumento, porque as falhas são reais e estão na tela. Não é uma questão de gênero da diretora, é uma questão de execução. E a execução aqui deixa a desejar em aspectos fundamentais. Ao mesmo tempo, tem algo de genuíno na visão de Gyllenhaal que merece reconhecimento. A ideia de dar voz à noiva de Frankenstein, de transformar uma personagem que nunca falou em alguém com perspectiva é válida. A escolha de usar Mary Shelley como entidade que habita a personagem é ousada de uma forma que poucos diretores tentariam. Os cenários são impressionantes, o design de produção tem ambição visual real. Na primeira metade tem sequências que realmente funcionam, que criam tensão genuína, que mostram que o filme poderia ter sido com mais coesão narrativa e menos ruído. O problema é que esses momentos não sustentam o conjunto. Um filme não é a soma de suas melhores cenas, é a experiência total, do começo ao fim. E a experiência total de A Noiva é de um projeto que não sabe o que quer ser, que tenta abraçar tudo e acaba não segurando nada com firmeza suficiente para que o público se importe com o que está acontecendo na tela. Tem uma ironia amarga no centro de tudo isso. A Noiva é, em muitos aspectos, exatamente o tipo de filme que as pessoas dizem querer. Uma propriedade conhecida, reinterpretada com uma visão autoral fresca, dirigida por alguém com perspectiva própria, com um elenco de primeira linha e produção de alto nível. É o oposto do filme feito por comitê, do produto calculado para não ofender ninguém e agradar a todos. É uma aposta real, com riscos reais, numa direção que ninguém esperava. E o público não foi. As críticas foram duras, o dinheiro não voltou. E agora o filme vai entrar para a lista de fracassos do ano, ao lado de outros projetos que tentaram algo diferente e pagaram o preço por não ter acertado a execução. O que fica é uma pergunta sem resposta fácil. O que Hollywood faz com esse resultado?
Usa como argumento para voltar ao seguro, ao previsível, ao produto testado e aprovado? Ou entende que o problema não foi a ousadia, mas a falta de coesão? E que a solução não é menos risco, mas risco melhor executado. Frankenstein, afinal, é uma história sobre o que acontece quando a criação escapa do controle do criador. É quase poético o fato de que A Noiva, um filme sobre dar voz ao que foi silenciado, acaba sendo engolido pelo próprio barulho que fez. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.